Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 22 a 25. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o, deu-lhe e disse: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tendo tomado o cálice, dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é meu sangue, o sangue da aliança, que será derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais desse fruto da videira, até aquele dia em que o beberei novo no reino de Deus. Palavra da salvação. Comentário Marcos 14, de 22 a 25. São Beda. Uma vez terminados os rituais da antiga Páscoa, ele passa à nova, para substituir a carne e o sangue do Cordeiro pelo sacramento de seu corpo e sangue. Por isso se diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, de modo a mostrar que ele mesmo é aquele a quem jurou o Senhor: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 109, 4. Segue-se, e depois de o benzer, partiu-o. Ele também parte o pão que distribui aos discípulos, para mostrar que a ação de quebrar seu corpo não ocorreria contra sua vontade ou sua administração, e também o abençoou, pois, prestes a sofrer, preencheu, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, a natureza humana que assumira com a graça da virtude divina. Abençoou o pão e partiu-o, pois dignou-se de submeter o homem assumido à morte, para mostrar que nele havia o poder da imortalidade divina, e assim para ensinar que deveria mais rapidamente ressuscitar dos mortos. Segue-se, deu-lhe e disse: Tomai, isto é o meu corpo. Uma vez que convém que permaneçamos em Cristo e Ele em nós, o vinho do cálice do Senhor se mistura com a água. Com efeito, pelo testemunho de João, as águas são os povos, e não é lícito a ninguém oferecer somente água ou somente vinho, para que uma tal oferta não signifique que a cabeça se deve separar dos membros e que ou Cristo pôde sofrer sem o amor de nossa redenção, ou que possamos ser salvos ou oferecidos ao Pai sem sua paixão. Segue-se, e todos beberam dele. Isso diz respeito à diferença em relação ao Antigo Testamento, que era consagrado pelo sangue de bodes e novilhos, que Moisés aspergiu entre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor celebrou conosco. Êxodo 24, 8. Segue-se, que será derramado por muitos. Ou de outro modo, que a sinagoga foi chamada de videira ou vinha do Senhor, é o que atesta Isaías, dizendo: A vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Isaías 5:7. Prestes a se dirigir à paixão, diz o Senhor: Não beberei mais desse fruto da videira. Como se dissesse abertamente: Não mais me deleitarei com as cerimônias carnais da sinagoga, nas quais também esses ritos sagrados do Cordeiro Pascal ocuparam o lugar principal. Pois chegará o tempo de minha ressurreição. Chegará o dia em que, estabelecido no reino de Deus, isto é, elevado pela glória da vida imortal, transbordarei convosco de alegria pela salvação do mesmo povo, nascido novamente da fonte da graça espiritual.